Quando estamos cansados e exaustos, eu e você ficamos vulneráveis. E quando nós estamos vulneráveis, nós tomamos algumas decisões erradas que não deveriam ser tomadas. Na história da lição de hoje, é isso que nós vamos aprender, na verdade, na lição dessa semana. Hoje nós vamos conhecer a história de um grande homem que, por estar cansado e exausto, tomou uma decisão que não deveria ter tomado. Tema da lição de hoje: cansado e exausto. Mas antes de nós irmos para nosso estudo da lição de hoje, como já é de costume, se você ainda não apertou o botãozinho de joinha aqui, aperta aí, porque aí essa mensagem vai para muitas outras pessoas, vai alcançar mais pessoas. O YouTube vai entender que é legal, é relevante essa mensagem. E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, que todos os dias nós estamos aqui aprendendo da palavra de Deus juntos, eu e você, tá bom? E no final, deixa aquele comentário se você gostou da mensagem de hoje. Então, vamos para a mensagem de hoje, que tem como tema exausto e cansado. Olá, meus amigos, que bom que você está aqui. A mensagem de hoje é uma mensagem muito legal. Nós vamos aprender algo importante para a nossa vida de hoje. Você não pode perder essa mensagem de hoje, então fica até o final aí, que com certeza Deus vai falar ao seu coração. O verso de hoje está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, que diz bem assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Mas eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Meus queridos amigos, nesta semana nós vamos estudar a história deste grande homem, Davi. E eu gosto muito da história de Davi. Eu acho que é uma das histórias na Bíblia minha preferida, porque eu me identifico muito com Davi. Sabe, Davi é um homem como eu e você temos, e na história dessa semana, inclusive na história de hoje que nós vamos ver, e acabamos de começar a ver através do versículo, nós vamos entender que Davi era homem, sujeito a pecar, sujeito a errar. E eu gosto muito de Davi porque Davi, ele era um camarada que ele demonstrou suas fraquezas, demonstrou sua força, demonstrou tudo que tinha Davi. E Deus mostra essa história de Davi para nós aprendermos algo impressionante para a nossa vida. Para a gente aprender algo, porque tudo que nós estudamos aqui, aprendemos na lição, é para o nosso aprendizado. E aí, a história de hoje de Davi começa dizendo que Davi, em vez de estar na guerra, que fala que era época de guerra, e geralmente quando era época de guerra, o que os reis faziam? Todos os reis iam para a guerra. Todos os reis estavam na guerra com o seu exército, estavam ali na frente, liderando o exército. Mas Davi não foi para a guerra aqui. Davi resolveu ficar em casa. Talvez Davi ficou ali, eu tô cansado, eu já ganhei tantas lutas, já ganhei tantas guerras, já ganhei tantas batalhas, essa guerra é só mais uma que a gente vai ganhar, eu não preciso estar lá. Meus queridos, somente com isso a gente pode tirar uma lição para a nossa vida, porque a gente acha que porque a gente já tem tudo, a gente não precisa fazer mais nada. Talvez Davi poderia ter pensado nisso para ter ficado em casa. Mas sabe um ditado, eu estava estudando essa lição e esse ditado estava na minha mente, e eu vou compartilhar com vocês, que tem um ditado que diz bem assim: mente vazia é a oficina de Satanás. E Davi ali, tranquilão, o exército lá guerreando, ele tranquilão, na sacada da sua casa ali, o que acontece? Você já conhece a história? Nós já conhecemos a história. Por isso que na lição de hoje nós só vamos tirar lições. E aí, meus queridos, Davi olha uma mulher bonita, linda, e talvez essa era uma das fraquezas que Davi tinha, e por isso eu quero abrir um parênteses aqui. Nós precisamos estar atentos.
quanto às nossas fraquezas, quanto às nossas dificuldades, porque Satanás, quando ele vê uma brecha, que sabe que é a nossa fraqueza, que sabe que é onde nós tropeçamos, caímos, ou não sei, ele usa isso para nos atacar. Não foi diferente com Davi. Davi olhou para aquela mulher, gostou, achou linda, chamou para ela, abriu outro parênteses aqui, e quando um rei fazia um chamado, Davi era rei, quando um rei fazia um chamado para uma pessoa, exigisse algo de uma pessoa, essa pessoa tinha que fazer porque o rei estava pedindo, né? Era como se fosse assim, a ordem do rei era supremacia e tinha que acontecer. E talvez por isso Betseba se deitou com Davi. E houve ali então o adultério aonde Davi pecou. Meus queridos, o rei Davi pecou. E sabe o que a lição que eu quero tirar com vocês hoje? Porque amanhã nós vamos continuar essa história. Eu não vou já falar toda a história aqui. Mas a lição de hoje, cansado e exausto, ela nos traz um grande aprendizado. Porque quando eu e você nós estamos cansados, quando eu e você desistimos da guerra, nós não estamos lá onde Davi deveria estar. Ficamos no nosso cantinho ali, cansados e exaustos, nós ficamos vulneráveis. E quando eu e você ficamos vulneráveis, a gente não está vulnerável somente a pecar, nós estamos vulneráveis às setas de Satanás em nossa vida. Então, meus queridos, a lição de hoje, ela traz esse aprendizado para mim e para você, que eu e você nós devemos ficar muito atentos. E principalmente nos momentos em que nós estivermos cansados, porque em um momento em que Davi não estava na guerra, aconteceu de ele cometer o seu pecado, um gravíssimo pecado, e o pecado dele foi tão excessivo, podemos dizer assim, porque Davi achou que ninguém saberia. Davi achou que ninguém ia saber do que aconteceu. Ele só se deitou com Betseba e pronto, acabou. Mas, meus queridos, o pecado, quando nós pecamos, nada fica impune. Nós temos a consequência do pecado. Por mais que nós tentamos esconder o pecado, como Davi tentou fazer, nós vemos a consequência do pecado. E aí, meus queridos, Betseba aparece grávida. E aí já não tinha como Davi se esconder o pecado, porque ele havia se deitado com Betseba. E muitas vezes, quando eu e você ficamos vulneráveis, pecamos, nós tomamos a mesma atitude que Davi tomou, tentando esconder o pecado. E aí quando a gente não consegue esconder o pecado, a gente dá aquele jeitinho, né? Muitas vezes fala o jeitinho brasileiro, mas é o jeitinho ser humano de pecador que nós damos. E aí Davi tentou fazer com que Urias, que era esposo da Betseba, se deitasse com ela, mas ele, fiel ao exército, fiel ao rei, não se deitou. E Davi, vendo isso, Davi mandou matar Urias. E sabe o que aconteceu na história? Urias realmente morreu. E eu quero parar a história de Davi por aqui, que amanhã eu vou continuar. Mas essas são uma das lições que nós aprendemos. E a lição de hoje, ela nos traz a seguinte lição para mim e para você. Olha o que diz a lição. Quando deixamos de cumprir o nosso dever, quando nos entregamos ao desejo no lugar de fazer o que é certo, nos tornamos vulneráveis às tentações sedutoras de Satanás. Quando nos descuidamos, Satanás ataca. Por isso Jesus disse a seus discípulos: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso está lá em Marcos capítulo 4, capítulo 14, versículo 38. Esse era precisamente o problema de Davi. Em um momento de descuido, a fraqueza da carne o levou ao pecado, que mudaria todo o curso da sua vida. E, meus queridos, mudou. Este pecado que Davi cometeu mudou todo o curso da história
de Davi, ele sofreu consequências gravíssimas por causa do pecado que ele cometeu. E nós vamos continuar a história de Davi nesta semana. Nós vamos aprender muita coisa legal com Davi, com a história do rei Davi. E você está convidado, tá bom? Então, meus queridos, para o aprendizado de hoje, que eu e você, nós possamos cumprir o nosso dever, por mais que nós sejamos cansados e exaustos, que eu e você possamos estar na linha de frente, lutando contra Satanás e seus anjos e levando a mensagem de Deus a todo mundo em nossa geração, sem cessar, sem parar, até que Jesus volte. Tá bom, meus queridos? Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado porque aprendemos lições preciosas através do estudo da lição de hoje. Muitas vezes estamos cansados e sobrecarregados e assim, Senhor Deus, nós ficamos vulneráveis, nós cometemos erros e muitas vezes nós queremos esconder este erro, Senhor Deus, apagar ele de alguma forma. Mas, Senhor Deus, que a partir de hoje nós possamos estar preparados para que quando vier os momentos de dificuldade, quando vier os momentos em que nós devemos estar na guerra, assim como Davi deveria estar, que nós possamos estar em prontidão, Senhor Deus, para te adorar, para te honrar. Nos ajude, Senhor Deus, a confiar no Senhor cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, queridos, a lição dessa semana, de hoje, na verdade, dessa semana nós vamos aprender muita coisa legal. Lição de hoje finaliza por aqui, mas amanhã nós vamos aprender coisa bastante legal. Você não pode perder. Já compartilhe essa mensagem com seus amigos para que eles estudem, aprendam também, sejam abençoados também. E nessa semana Deus vai falar no seu coração, pode ter certeza disso, tá bom? Deixa o joinha, comenta se você gostou da lição de hoje. E você que não é inscrito, se inscreve aí, que todos os dias nós vamos estar aqui estudando a palavra de Deus, aprendendo juntos a palavra de Deus, tá bom? Você é o nosso convidado. Então nos encontramos aqui amanhã, meus queridos. Até lá. Tchau, tchau.